milhões de anos, a atividade vulcânica e as mudanças de temperatura e pressão causaram a formação de camadas rochosas ricas em minérios. Um deles é o manganês, um metal parecido com o ferro, duro, quebradiço e muito abundante no Brasil. Milhares de anos mais tarde, chegavam de terras longínquas os primeiros habitantes do Brasil. Muito antes dos colonizadores europeus, esses homens antigos empreenderam uma longa viagem que, por muitos aspectos, continua cheia de mistérios. Naquela época, o mundo era muito diferente de hoje. Varrida por fortes mudanças climáticas, a Terra era coberta por grandes geleiras. Os oceanos eram mais baixos e os continentes, hoje separados pelo mar, eram unidos por línguas de terra. Assim, os primeiros habitantes das Américas vieram da Ásia há 11 mil anos. E deles descendem todas as tribos indígenas das Américas. Essa teoria era aceita até 1975, quando a descoberta de um fóssil humano em uma gruta na região metropolitana de Belo Horizonte revolucionou as teorias sobre o povoamento das Américas, antecipando a chegada dos primeiros habitantes de milhares de anos. Tratava-se da cabeça de Luzia, que é o ser humano mais antigo encontrado até hoje no continente americano. Na época em que Luzia viveu, o clima era mais seco e frio e a vegetação mais escassa. Luzia e sua gente caçavam e coletavam os frutos do mato, além de mandioca e folhagens. E no tempo livre, pintavam as paredes de suas cavernas. Algumas dessas pinturas sobreviveram até hoje. Os homens pré-históricos encontraram uma maneira de gravar as informações de forma indelével. E, para isso, usavam as tintas que a natureza lhes fornecia. Uma delas era o manganês, um minério negro e terroso, que fornece um pó preto de coloração intensa e que é muito abundante nessa região. Apesar de abundante, ficou despercebido por milhares de anos, até 1811, quando observei, nas proximidades de Barbacena, importantes depósitos de manganês. Mas então o senhor é o Barão Willem Ludwig von Eschwege, mas pode me chamar simplesmente de Barão de Eschwege. Para saber mais sobre a minha história, venham me visitar na mina de ferro, que fica aqui pertinho. Auf Wiedersehen! No século XIX, o uso de manganês ainda era restrito à fabricação de tintas, e a descoberta do Barão de Eschwege caiu no esquecimento. Até quase um século mais tarde, quando o geólogo norte-americano radicado no Brasil, Orville Derbe, descobriu a jazida do Morro da Mina. Foi no ano de 1901. O lugar era chamado de Morro da Mina, por causa da galeria exploratória e da elevação sobre o terreno. E a nova mina ficou conhecida por este nome. Naquela época, as propriedades do manganês já eram reconhecidas. Hoje, o manganês é fundamental para a fabricação do ferro, aço e de algumas ligas. É também usado para fabricar baterias, descolorir vidros e ainda como base de tintas pretas. A história do manganês no Brasil é um exemplo de como as grandes descobertas estão à flor da terra, sob nosso nariz, ou até mesmo alguns metros debaixo dele. Como Luzia, que foi achada na Gruta da Lapa Vermelha, onde ficou por milhares de anos, revolucionando a história do povoamento das Américas. Mas ela sempre esteve aí, assim como o manganês sempre esteve no Brasil, ou como o Brasil sempre esteve desse lado do Atlântico. As grandes descobertas são assim,
Elas existem desde sempre. Apenas precisam de alguém para reconhecê-las.